Boa noite já, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras a chegar, então eu já fiquei nervosa, calma, já fui no banheiro 5 vezes, entendeu? Todo um processo de digestão para poder chegar aqui na mesa. E aí essa carga vai ficando até maior depois de ouvir todo mundo que passa por aqui, né? Porque é uma responsa, não é pouca merda não. Então, vamos lá, eu sou a Birim e eu acho que é importante, antes de dizer sobre o conceito, falar um pouco da minha história, bem muito rápido assim. Eu não tenho e nunca tive nenhum letramento digital. Uso muito mal o celular, computador. E aí, como é que a tecnologia se tornou alguma coisa passível de ser disputada por mim, que não entendo nada de como, por trás das telas, as coisas funcionam? Ano passado, eu fui num evento Rio2C, que se intitula o maior evento de criatividade da América Latina, mas que eu costumo dizer que o que eles fazem lá é nosso arroz com feijão, né? Assim, é o básico, mas enfim. Tem todo um glamour, recurso, aquelas coisas. Se alguém tiver aqui da organização, gente, é isso. Tem que lidar com a crítica, é isso. E aí eu fui lá, e aí a primeira mesa que eu sentei tinha um brancão falando sobre metaverso. E eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? E ele, porque o metaverso, ele é a novidade, ele vai incluir todo mundo, ele é igualitário, ele opera em todos os lugares ao mesmo tempo. Durante a pandemia, e aí ele falando, e eu assim, cada vez, né, o rombo entre eu e ele aumentando. E aí ele vai e mete assim, durante a pandemia, a gente queria isso, né, roda, estar entre as pessoas e não podia. E aí ele traz uma experiência dessa galera branca no metaverso, que a preocupação deles era, como a gente pode, para além de estar aqui sentados no metaverso em roda, tentando experienciar o que a gente não pode viver na pandemia porque era isolamento, mas a galera estava preocupada porque nesse metaverso tinha uma fogueira, só que o óculos não dava para sentir o calor da fogueira. E eles estavam desenvolvendo uma tecnologia para que as pessoas na experiência do metaverso pudessem estar sentadas em roda, sentindo o calor da fogueira. E ele queria me vender a ideia de que esse metaverso deveria ser o meu grande desejo, ou que aquele metaverso seria o grande futuro. E aí isso não me desceu nem um pouco, né? Foi um pouco desse desconforto que eu passo a conversar e dialogar um pouco mais sobre tecnologia e entender que a área da tecnologia, ou quaisquer inovações que estão aí colocadas como grande futuro, elas não são só técnicas. A nossa dimensão humana, crítica, o que a gente vive no nosso dia a dia, é muito importante para direcionar tudo isso. E aí, quando eu me junto com a galera do Estúdio Cria, a gente tem pensado muito como pode utilizar as novas tecnologias, que eu, por exemplo, não domino em termos técnicos, mas que os meninos dominam, para a gente conseguir ampliar aquilo que a gente acredita como perspectiva de futuro. E aí, o que é sincretismo tecnológico, né? Eu venho tentando estudar um pouco sobre o tempo, porque durante muito tempo na universidade, aí a minha tecnologia é a palavra, eu consegui desenvolver e hackear um pouco a partir passando pela universidade, entender um pouco mais como esse mundo funciona para que ele deixe de ser tão atrativo. Eu vi que, na verdade, esse mundo é uma grande merda, com um bom embrulho, é isso mesmo. É um bom embrulho. E aí, quando a gente vai descobrindo o racismo, a colonialidade, branquitude, esses temas todos, a modernidade, você vai vendo que, meu Deus, esse negócio tá muito errado. E aí, estudando essas paradas, eu fui compreendendo que, muito com base em Fanon mesmo, né, Frantz Fanon, ele vai dizer que o mundo colonizado, ele é um mundo dividido em dois. Então, você tem o mundo do colonizador e o mundo do colonizado. Isso ele está pensando na Argélia. Mas aí quando a gente pensa essa realidade, seja o que ele está falando sobre colonização, ou sobre essa experiência, né, desse grande evento que acontece em Austin, ou que é Futuro e Tecnologia para o sul global, para o norte global, desculpa, a gente precisa entender o que é a realidade do Brasil. Então falar de inovação, de tecnologia, do que quer que seja, precisa estar alinhado com a realidade do país que a gente reside e pisa o nosso pé. Se não fizer sentido no caminho que a gente faz da nossa casa até a praça pública, não faz sentido. E aí, nessa compreensão, eu fui entendendo que a modernidade... O que é a modernidade, Birim? Modernidade é esse tempo do capitalismo, é o tempo da democracia, tem Constituição, tem direitos, né? Tem uma série de coisas. É o tempo da razão, da ciência. Esse tempo que supostamente a gente está vivendo aqui agora, eles ensinam pra gente que tudo que a gente precisa
para atingir um status de humano, de competente, de belo, de civilizado, de importante na nossa área, é se embranquecendo e se modernizando. Ou seja, a gente precisa agir da forma como eles querem. E aí, nesse movimento, a nossa imaginação da casinha lá, que tem uma macieira, e na minha casa nunca teve macieira, mas eu importo essa ideia para minha vida. Ou quando eu chego num evento sobre metaverso e o cara fala que a preocupação dele é uma roupa que sinta calor, e eu começo a achar que aquela também é uma preocupação minha. Ou quando o mundo vai vendendo preocupações de carros que voam, e eu acho que essa é a minha grande preocupação. Ou seja, eu entendi que esse mundo moderno aqui, ele não é o mundo que a gente vive. Não é. E aí eu pergunto pra vocês, qual é o período histórico em que as pessoas negras eram mortas por serem negras? Qual é o período histórico? Pode responder. Alguém sabe? Quando? Hoje em dia. Passado ou presente, que as pessoas negras morrem por serem negras? Passado e presente. E aí eu pergunto pra vocês, estamos em 2023 então enquanto pessoas negras? Porque de acordo com 2023, com a modernidade, com o Estado Democrático de Direito, as pessoas negras não podem ser mortas por serem negras. A gente ainda está vivendo uma experiência, um tempo histórico, que é o tempo da colonização. E aí quando a gente pensa que nós estamos aprisionados no tempo da colonização, nós não estamos no presente, tampouco no futuro. E aí por que é importante disputar futuro? Existe essa hegemonia, né, a branquitude, quem tem dinheiro nesse país, esse cara que estava lá no evento falando de metaverso, eles estão determinando o nosso imaginário de futuro. Eles estão dizendo pra gente, através da ficção científica, através dos filmes, até mesmo os realities, os mais idiotas já estão inserindo, por exemplo, inteligência artificial. E eu falo porque eu consumo. Eu assisto mesmo. E aí, tem uma série de coisas, então, que estão invadindo o nosso imaginário. E a gente vai acreditando que só existe um modelo único de futuro. O que nos resta nesse futuro? Lutar muito, trabalhar muito para minimamente ver se a gente compra uma passagem nesse avião aí que vai fazer a mobilidade urbana, né? A gente fica então tentando ver como vai participar desse futuro. Mas aí, duas coisas. Primeiro, o futuro que é vendido pra gente não é necessariamente o futuro que precisa existir. Primeiro ponto. Segundo ponto, se existe um futuro fixo, idealizado, que é convencido entre a gente que é a única possibilidade, eles estão roubando a nossa potência, o nosso axé e capacidade de realização no agora. Porque se o futuro está pronto, o que nos resta é esperar. E é isso que eles querem da gente. Que a gente fique constantemente aguardando o momento em que a modernidade, o futuro, nos dê a possibilidade de existir e usufruir aquilo que eles têm. Seja carro que voa, seja poder transitar na rua e não ser morto pela polícia militar. Essa é a lógica. E aí o sincretismo tecnológico é como a gente pode pensar uma outra perspectiva de tempo que não seja esse tempo que a gente está preso no passado, aprisionado no presente e sem conseguir manejar e disputar o futuro. O futuro ele só pode ser realizado hoje. Se a gente hoje não exerce ações porque nós estamos cooptados pela ideia de que eles que constroem o futuro e a gente só pode pagar e com sorte para participar, eles estão minando a nossa capacidade de ação. E aí o sincretismo tecnológico versa sobre a tecnologia não passa de técnicas, não passa de meio, de recurso. O sincretismo é uma tecnologia. Falaram aqui, por exemplo, do Comigo Ninguém Pode, né? Da maconha, falaram da reza. Tem uma série de tecnologias que são técnicas desenvolvidas pelas pessoas que chegaram aqui antes, sejam as que foram mortas, as que foram silenciadas. Todo mundo aqui guarda o sussurro de algum ancestral que ensinou alguma tecnologia. Todo mundo. Então essa tecnologia, ela nos ensina que tudo são técnicas. Mas a grande diferença é para onde essas técnicas apontam. Eu quero direcionar as tecnologias, as técnicas à disposição para o passado. E aí não é o passado colonial que me roubaram a possibilidade de existir. Eu quero aquilo que está fora da modernidade. Aquilo que está antes de 1500. Aquilo que não me deixaram saber. Ou que quando me apresentaram disseram que foram os ETs que criaram, né? Que é mais fácil dizer que foram os ETs do que as pessoas pretas africanas, que é absurdo. E aí o sincretismo tecnológico, então, é pensar que origem é destino. Se a nossa origem é o período colonial, qual o nosso destino?
sermos salvos pelo Senhor de engenho de novo? Com as novas tecnologias que Ele vai criando? É esperar que Ele devolva a humanidade que Ele roubou, mas agora não mais no presente, e sim no futuro? É a constante espera e expectativa? E aí, se origem é destino, origem, para o Muniz Sodré, ele vai dizer que origem é aquilo que a gente recebe da mão dos nossos ancestrais quando a gente chega até aqui. E essa não é uma resposta universal. O que eu recebi da mão dos meus ancestrais, sejam eles diretos, minha mãe, meu pai, meus avós, ou esses ancestrais imemoriais que eu nem sei o nome, que aconteceu um negócio no Brasil que é a colonização, né? Não deu para saber. Mas aí tem outras pessoas que receberam outras coisas. Ou seja, a origem das pessoas na experiência do mundo do presente é determinada por aquilo que elas receberam. E nós temos recebido coisas diferentes. Tem gente que recebe herança. Tem gente que recebe herança não só material. Estou falando de casa, possibilidade de existir. Pais que fizeram graduação e aí sabem, tem um know-how sobre isso, conseguem te instruir. É isso também, mas eu estou falando de herança simbólica. Pessoas que podem andar com guarda-chuva na rua e aquilo é um guarda-chuva. Isso é uma herança simbólica. Ter nome, ter CPF é uma herança simbólica. Poder imaginar futuros é uma herança simbólica. E aí, quando a gente olha para aquilo que a gente recebeu da mão dos nossos ancestrais quando a gente chega até aqui, eu não quero que quem recebeu recurso, herança, material e simbólica determine as soluções para os meus problemas. Eu quero os recursos. Porque a partir do uso dos recursos, que são as técnicas, a gente não vai reproduzir as perguntas que eles fizeram. Porque os problemas que afetam eles são diferentes dos problemas que nos afetam. O problema daquele cara no maior evento de criatividade da América Latina era como sentir o calor do fogo na experiência do metaverso. E vocês? Qual o problema de vocês hoje? Qual o problema da mãe de vocês hoje? Quais os problemas vocês enfrentaram para até aqui ou para voltar para casa? São esses os problemas que nós precisamos colocar à mesa e que a gente acha que é menor, de menos valia, que não tem importância, que na verdade são individuais. São em geral problemas coletivos. E se a gente sabe nomear esses problemas coletivos e utiliza as tecnologias, as técnicas, os recursos, o meio, o dinheiro, o aqué, para chegar nesse lugar, em outros lugares, aí eu acho que a gente vai pensar de fato em inovação. Porque inovação para mim não é o desenvolvimento da técnica pela técnica. Todo o desenvolvimento de técnica está associado com a resolução de algum problema. E aí não me parece nem um pouco inovador, por mais que seja um carro que voa, se essa questão não resolve problemas que para mim são seculares, problemas de existência, que é aquilo que nos atravessa de maneira geral. Então o sincretismo tecnológico é exatamente isso, né? É uma metodologia, é uma forma de se comportar no mundo, de tal forma que nós olhamos para a ancestralidade como um recurso que nos ensine a reimaginar futuros possíveis, mas que só é possível ampliar futuro ampliando o passado. E ampliar passado é ampliar também repertório. Ou seja, se agora a gente tem à disposição metaverso, o que vocês querem ver no metaverso? Eu quero ver, tipo assim, eu quero ver pirâmide do Egito misturada com uma imagem da favela, onde a gente transite de uma outra forma, onde não esteja descrito no corpo, na imagem, no imaginário, que eu estou com medo. Que traga alegria. É isso que eu estou imaginando. E aí, o que vocês imaginam utilizando essas coisas? E aí, um ponto. Primeiro, a nossa concepção, a nossa consciência, isso que supostamente não é técnico, é muito importante. Ou seja, eu estou aqui discutindo tecnologia sem conhecer um códigozinho que seja. Mas estou aqui, porque entendo o que é para mim tecnologia. É um mero recurso. E aí eu acho que é o que foi falado aqui, né? A gente precisa estar em coletivo para disputar espaços. Porque a ancestralidade também é coletiva. Ela nunca é uma coisa solitária, sozinha. Porque sozinho também a gente não chega, acho que em lugar nenhum. Se chegar também... E aí isso também é outra façanha da modernidade, né? Quando a gente vai, a gente tem que ir só. Porque lá na mesa corporativa não cabe 20 dos nossos, só cabe a gente. Então assim, tem que entender as estratégias de passar nesses lugares, rezar a missa para fazer a nossa macumba. Tem coisa que a gente fala na frente dos playboy, tem coisa que a gente fala nas costas só entre os nossos. E essa estratégia é o sincretismo. As religiões de matriz africana nos ensinaram a hora certa de chamar o nome do santo e a hora certa de chamar o nome do orixá. A ancestralidade africana também nos ensinou
a importância do segredo, do mistério, da coletividade, do corpo e do axé para realizar e estar presente ainda hoje. Porque os terreiros só existem hoje como esse espaço que materializa esse conhecimento porque nós driblamos as artimanhas do mundo colonizado. Porque eles não queriam que a gente estivesse aqui. E aí, minimamente, o que eu penso, né? Já que a gente não está em 2023, vamos direto para 2050 mesmo, que parece que tem uns caras maneiros lá que estão construindo umas coisas foda, é isso. Muito bom.